Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, senador Eduardo. Passa agora ao senador Carlos Portinho. Muito boa noite, presidente, senador Exalci. Queria elogiar o belo discurso, belíssimo discurso do senador Eduardo Veloso, que nos chama a atenção e nos permite comparar, senador Girão. Além da comparação que a gente tem do passado, daquela plataforma de corrupção, aquela máquina de corrupção do PT, comparando com o atual governo, com o desenvolvimento, com o descolamento do Brasil, da América do Sul, da Europa, a gente está lá na frente no pós-pandemia, a gente também pode comparar com as nossas fronteiras. E o senador Eduardo nos deu aqui uma aula de Brasil e de América Latina. O que me traz aqui hoje uma parte, senador, por favor. Lógico. Você iniciando, mas gostaria porque... E, aliás, eu estou te devendo a parte de ontem. Então... Senador, vejamos bem, foi muito pertinente o pronunciamento do deputado Veloso, como o seu senador, desculpe, o senador Portinho, nosso líder. Vejamos bem, eu conheço relativamente bem a Venezuela. Lá na Venezuela, todo dia, há uma procissão de gente, há um êxodo, talvez o maior êxodo dos tempos atuais esteja acontecendo agora, nesses tempos. As pessoas fugindo da Bolívia, indo para o Acre, vindo para o Brasil, de um modo geral, fugindo da Venezuela, entrando para Roraima. Está um êxodo para todas as boas cidades, as grandes cidades do Brasil. Senador, nós encontramos pessoas com placa nas ruas. Eu sou da Venezuela, fugi da fome e da miséria. Senador Portinho, a Venezuela é um dos países mais ricos potencialmente, onde aqui no Brasil nós temos que cavar 7.000 metros abaixo da linha d'água para tirar o petróleo. Lá se tira com balde praticamente. Essa é a Venezuela, uma riqueza mineral como fósforo que eles nunca exploraram, gigantesca. Mas, no entanto, aquele povo está vivendo na miséria, uma miséria que começou em 1994 e vem acentuando cada dia mais. Mas daí, esses governos de esquerda da América Latina têm dado um prejuízo para nós aqui no Brasil. Porque o nosso exército, o exército brasileiro, estava lá em Pacaraima, distribuindo 18.000 refeições por dia. O nosso exército, as nossas forças armadas, distribuindo 18.000 refeições dia para refugiados da Venezuela. Fora os refugiados que estão espalhados por todo o Brasil. É isso que a esquerda faz. Ela destrói o ser humano no que é de mais nobre, na sua liberdade, no seu alimentar. A esquerda só tem um caminho: a destruição, a fome e a miséria. Nós não precisamos de muita estatística para ver isso daí, não. É só ver o que está acontecendo nas nossas divisas com os países governados pela esquerda. Vemos o que acontece na invasão que vai para o Acre, que vai para Roraima e que vem para todo o Brasil. A esquerda só tem uma herança: miséria. Senador, só um minutinho. Lógico, o que ele falou é a pura realidade. Não existe no centro de Rio Branco uma esquina que não tenha na placa do venezuelano. Uma placa: eu sou da Venezuela, por favor, me ajude, me dê comida. Era isso. Obrigado, senhor. Pois é. Senador Portinho, só para complementar aqui o trio. Lógico, querido Girão. Rapidamente, só para complementar os meus colegas, e o senhor vai fazer o pronunciamento, eu vou assistir até o final, mas essa tragédia que é vivenciada em alguns estados brasileiros, fronteiriços ali com países que são dirigidos muitas vezes ali por tiranos, por ditadores, foi financiado com o nosso dinheiro. Isso é que me dói. Verdade. Isso é que me dói. O PT, a gente tem que dar nome aos bois. O PT, nos governos Lula e Dilma, a gente não pode esquecer isso. Muitos conterrâneos, senador, querido Portinho,
não têm ideia disso e votam ali na emoção. E a gente tem que ter o equilíbrio da razão nesse momento, porque, como eles colocaram, o senhor também, é o futuro dos nossos filhos e netos que está em jogo. Então, foram 27 bilhões de reais, eu dei esse número hoje aqui, 27 bilhões de reais que foram enviados para ditaduras sanguinárias por idealismo, por alinhamento ideológico. Foro de São Paulo. Para Cuba foi charuto de garantia. Olha que loucura. Esse dinheiro não volta. Não tem como voltar, é dinheiro do povo brasileiro, suado, trabalhando, acordando 5 horas da manhã, pegando 2 conduções. Esse dinheiro do trabalho deles, dos empreendedores, foi para esses países mandado pelo PT, por alinhamento ideológico. As nossas mãos estão sujas de sangue, que a gente financiou essas ditaduras, e essa turma quer voltar. Não. Precisamos mostrar isso para os nossos conterrâneos e a voz do bom senso, da razão, vai ser ouvida, se Deus quiser, no próximo dia 30 de outubro. Muito obrigado, senador Girão, porque o que vossas excelências falam emoldura parte do que eu vou trazer e lamentar aqui dessa tribuna. São 2 assuntos muito sérios. Nós estamos aqui falando de governos autoritários, de ditaduras e de autoritarismo. Num dia, senador Girão, senador Guaraci, em que nós deveríamos estar aqui celebrando os 34 anos da Constituição Cidadã, da Constituição brasileira, que nos garante direitos e a democracia plena. Uma democracia que nunca foi, de 88 para cá, abalada. Passamos por processos de impeachment de 2 presidentes e as nossas instituições sempre funcionaram. E eu vim aqui falar, infelizmente, no dia de aniversário da nossa Constituição, de autoritarismo. Autoritarismo que está aqui sob os nossos olhos, mas muitos não enxergam. Muitos preferem criar uma narrativa que foi construída lá no primeiro dia do governo Bolsonaro, de que ele seria autoritário, fascista, que daria um golpe. Mas vamos falar aqui de 2 casos atuais que levam o nosso país e envergonham a nossa Constituição. Eu venho aqui, senador Girão, fazer a leitura da carta, de trecho da carta, que a Associação Nacional dos Jornais publicou hoje. Abre aspas. A ANJ protesta veementemente contra a censura, atenção, a censura imposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino do TSE, a uma publicação, veja só, do jornal Gazeta do Povo no Twitter. A decisão contraria, prossegue a carta, frontalmente a Constituição, que não admite censura à imprensa. A legislação brasileira dispõe de uma série de mecanismos para dirimir eventuais abusos à liberdade de expressão, mas neles não se inclui a censura. A Nicarágua vive sob o governo autoritário de Daniel Ortega, que está em seu 4º mandato consecutivo e já recebeu apoio de partidos da esquerda brasileiros como o PT e o PCdoB. Lula tem histórico de proximidade de longa data com o ditador nicaragüense. No ano passado, quando o ditador foi reeleito para o seu 5º mandato de 5 anos, o 4º consecutivo, numa eleição em que 7 candidatos opositores foram presos e não foi autorizada a presença de observadores internacionais, entre outras irregularidades que levaram a maioria dos países a não reconhecer o pleito. Lula disse que defendia a autodeterminação dos povos. E essa matéria, senador Girão, que trata da verdade, isso não é fake news. O que está acontecendo na Nicarágua é verdadeiro. E o apoio do ex-presidente, ex-condenado Lula, aquele governo da Nicarágua é tanto quanto verdadeiro. Só que hoje foi censurado
a publicação do jornal Gazeta do Povo no Twitter, que motivou a manifestação pela liberdade de expressão feita pela Associação Nacional dos Jornais. Isso é um fato muito grave que eu venho denunciar da tribuna. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos a plena liberdade de expressão. Parem, TSE, de censurar. A internet é um território livre. O povo brasileiro não precisa ser tutelado pelo Estado. Ele tem que aprender e ter o discernimento de separar o que é fake news do que é verdade. Pior nesse caso, em que é verdade. O que leva o TSE a censurar um jornal, o jornal Gazeta do Povo, um jornal tradicional no nosso país, por sua publicação de um fato político e jornalístico ocorrido na Nicarágua e cujo governante de lá, um ditador, tem expresso e manifesto apoio do ex-presidente Lula. Nós temos que proteger, sim, a nossa democracia, mas de atos como esse do TSE. E eu tenho dito e repito, o judiciário que faça imediatamente a sua autocrítica e arrefeça o termômetro do momento eleitoral, porque esses atos de censura, como denunciado pela Associação Nacional de Jornais contra o jornal Gazeta do Povo, periga o futuro da democracia brasileira e retira a credibilidade das decisões do nosso judiciário. Temos que garantir a harmonia entre os poderes, não há poder algum entre os três poderes superior ao outro, e a democracia, a liberdade de pensamento já censurada, no caso dos empresários cariocas, e a liberdade de expressão censurada novamente, pelo Twitter, bloqueando o Twitter do jornal Gazeta do Povo, é inadmissível. Façam a sua autocrítica imediatamente. Todo o poder se submete à sua autocrítica. O Legislativo faz constantemente, o Executivo faz de igual forma constantemente. E que o Judiciário tenha a humildade de compreender que acima dos ministros, acima dos três poderes, está a nossa Constituição. E o segundo tema que eu trago aqui brevemente para reflexão de todos. Acabou de sair mais uma pesquisa eleitoral, agora do segundo turno, pelo Instituto IPEC. Preferiram repetir o erro do que dar a mão à palmatória. Vão se surpreender com o resultado das urnas mais uma vez, porque a outra forma de manipulação da população é, no caso das eleições, através dessas pesquisas, que induziram, fora do momento, o voto útil num candidato, inclusive desmerecendo a participação de colegas nossos senadores na disputa presidencial, que perderam votos pela indução das pesquisas e pela publicidade feita na maioria dos jornais brasileiros, querendo que um ex-condenado volte à cena do crime à presidência da República. Não permitiremos, e o voto será o nosso instrumento. Elegeremos o presidente Bolsonaro e esses institutos, mais uma vez, se surpreenderão. Ainda sobre as pesquisas, quero dizer que assinei a CPI que requer o senador Marcos Duval. Mas venho aqui, senador Girão, como sei que Vossa Excelência é membro da Comissão de Transparência, venho aqui dizer, estou protocolando amanhã um requerimento de audiência pública, porque até antes da gente discutir uma CPI, até porque temos outras 4 na fila, é urgente trazer os institutos de pesquisa aqui ao Senado Federal. É urgente que a gente entenda o que passa na metodologia e na forma de avaliação desses institutos, porque são eles que devem contribuir com uma legislação que traga o mínimo parâmetro para as pesquisas eleitorais e para o bem, não da política, mas para a proteção do voto do eleitor, que é o instrumento mais sagrado da democracia.
Gado, eu queria uma parte, se o senhor me permite. O senhor falou dois assuntos aqui de extrema importância para o país. Nós estamos aqui no Senado, eu estou há 3 anos e 8 meses, e eu nunca imaginei ver isso no meu país, o que eu estou vendo hoje. Sabe, senador Portinho, senador Guaraci, senador Exalci, colegas que estão conectados. O engraçado, a coincidência, é que sempre é contra conservadores essas decisões de censura. Já percebeu? Sempre persegue um lado. Sempre quer calar um lado. Ninguém está vendo isso ou só eu estou vendo isso aqui? Ninguém está vendo isso? Vou dar um exemplo bem recente, dentre vários. Luciano Hang, um dos maiores empreendedores desse país, que paga 1 bilhão de impostos, tem empresa em todos os estados praticamente. Ele teve suas contas bancárias bloqueadas, faltando semanas, um pouco mais de um mês para a eleição. E o pior, teve 2 milhões de seguidores órfãos que seguiam ele, inclusive eu, mesmo discordando de algumas de suas postagens, que ninguém pensa igual, todo mundo, mas ele tem o direito de fazer, de colocar, de comparar os governos. Por que eu não posso receber essa informação? Por que eu não posso receber? Por que 12 milhões de brasileiros não podem receber a comparação entre governos? Gente, está na cara. A decisão continua valendo, senador Portinho. Será que não vão devolver agora, depois do primeiro turno, ou não? E o senhor traz esse dado aqui, que é assustador. Assustador. Olha, o jornal Gazeta do Povo eu conheço, tive a oportunidade de conhecer o presidente, Guilherme. É um jornal independente do Brasil, que tem posição firme em defesa de valores, de princípios. Sede no Paraná, mas a repercussão dele é no Brasil inteiro. E essa decisão é estarrecedora de um ministro do TSE. Porque todo mundo já está vendo a eleição aqui para o Senado, os 27 renovados, o senhor bem colocou já, lá na Câmara dos Deputados, a maioria foi de conservador, sabe por quê? Porque o povo brasileiro está vendo o que está acontecendo e está dando a resposta nas urnas. Nós vamos ou não vamos ter um equilíbrio entre os poderes? Uma harmonia entre os poderes? Gente, é pela paz. Agora, cadê o pessoal que foi lá na USP, depois dessa censura à Gazeta do Povo? Cadê o pessoal que fez aquela carta da democracia, aquelas instituições? Vão fazer uma carta para a Gazeta do Povo ou vai deixar só para a NJ, para a Associação Nacional dos Jornais? Ou vão se manifestar? Porque isso é ou não é democracia? Ou é democracia seletiva? Está aqui. Essa postagem, não sei o que é que tem de mais. Ditador da Nicarágua parabeniza Lula por ter sido o mais votado no primeiro turno. Isso foi colocado, teve ligação, teve parabéns, teve tudo, por ter sido o mais votado. Teve dizendo que era, se eu não me engano, companheiro, irmão de luta. Por que está querendo calar isso, essa informação? Lá estão ou não estão perseguindo cristãos, senador Guaraci? Prendendo padre, pastor, fechando emissora de televisão. Quem é que está do lado dos cristãos? Por que está acontecendo isso? Então, é muito importante que a gente possa ter serenidade nesse momento e entender que essa foi uma das ditaduras que recebeu dinheiro do Brasil, do nosso país. No governo de quem? No governo de quem? No governo do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Queria só acrescentar que não foi só o Gazeta do Povo, podemos esperar que outros jornais que replicaram a mesma notícia, porque isso é um fato político, é um fato verdadeiro,
vão sofrer a mesma perseguição, porque não pode ser só o Gazeta do Povo. E quando, senador Girão, o candidato fala em regulação da mídia, é isso que ele está falando, porque não é da mídia tradicional que induz o voto útil nele. Esse ele quer manter. Ele quer censurar essa mídia, o terreno livre da internet, das redes sociais, para que haja um monopólio da informação, um monopólio do saber ou do falso saber. É muito grave a regulação da mídia, porque ela está tendo hoje o apoio do próprio TSE. Isso é seríssimo que aconteceu hoje com o jornal Gazeta do Povo. Se há algo antidemocrático nos últimos 4 anos, além da censura de opinião no caso dos empresários, Vossa Excelência citou, no caso do Luciano Hang, empresários cariocas, do meu estado também, agora a censura é a liberdade de expressão, é os jornais. E é isso, é essa regulação da mídia que podem esperar. Mas no final, no segundo turno, sabemos que o povo brasileiro quer liberdade. E já votou no primeiro turno com aqueles que defendem a liberdade e são contra a censura e prezam pela harmonia dos poderes. E faremos o mesmo no segundo turno. A parte da... Senador, é muito pertinente seu pronunciamento patriótico e necessário. Vejamos bem, esse governo foi que fechou a Rádio do Cajuru, no Goiás. Mas vejamos bem, quero comentar com os senadores e diante do povo que nos assiste, pesquisa Datafolha, as últimas pesquisas, a de fechar a porta da eleição. Haddad, 39%, Tarcísio 31%. IPEC, Haddad, 41%, Tarcísio 31%. Resultado, Tarcísio 42%, Haddad 35%. Agora vamos lá para o seu estado, senador. Sim. Lá para o Rio de Janeiro. Lá, Datafolha dava Castro, 44%. IPEC dava 47%. Cláudio Castro teve 58%. Esses erros são propositais. Mas os institutos de pesquisa não estão errados, não. Eles estão certos, porque querem ganhar dinheiro. Instituto de... Notem bem que em todas as pesquisas, senador Girão, tem escrito lá confiabilidade e margem de erro. Põe 4, 3, 4, 5. A palavra está errada, margem de erro, ou margem de confiança. A palavra certa seria margem de negociação. Pesquisa é uma mercadoria que compra quem interessa. E há uns órgãos de imprensa que interessam muito nessas pesquisas por interesses escusos, que todos sabem quais são. Então, vende-se a pesquisa, mas vende a pesquisa que interessa. Esses órgãos de comunicação e os órgãos de pesquisa também fazem a pesquisa que interessa, que tem resultado financeiro. Então, lembre de uma coisa, não é margem de erro, não. É margem de negociação. Tira 3 daqui, soma 3 ali, para dar o resultado que querem. Infelizmente, os institutos de pesquisa têm sido uma grande banca. Eu confio mais na cartomante, senador Guaraci. São um grande fake news. Aliás, tem que ser enquadrado nas grandes fake news, que são realmente o que é a divulgação dessas fake news das pesquisas eleitorais. Elas são mentirosas. Mas as pesquisas, elas são feitas justamente para os institutos ganhar dinheiro e vender a quem interessa aquele tipo de pesquisa. Senhor, isso daí é vergonhoso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso para quem faz e muito mais vergonhoso para quem publica. Deus abençoe o Brasil e tenha misericórdia de nós. Encerrada a lista de inscrição, o senador Jean Paul está virtual. Senador Jean Paul...
Microfone. Não,